Pois é, eu lembro do meu texto aqui, né, que até Zanin, o lawfare e a vitória da democracia. Porque um nome como o do Zanin não era o que estaria ali como sendo o preferencial, né, para defender o presidente Lula naquela ação do Moro e da Lava Jato, porque ele é um advogado ligado mais à área empresarial, né? Ele eh, teve uma atuação muito grande em grandes processos, né, como o da falência da Transbrasil, da Varig e da bicicleta Caloi, né, aquela fábrica Caloi, e mesmo das americanas, né, das lojas americanas mais recentemente. E ele acabou sendo o advogado do Lula, e os dois tinham uma relação de planejamento conjunta, né? E eles uh, foram pelo caminho mais difícil, né? Porque a colocação ali era ou Lula foge, porque ia ser um preso político, ou ele fica e vai ser preso, e daí negocia, né? Enfim, negocia a delação premiada, negocia qualquer coisa para poder sair da prisão. Mas a posição dos dois foi: não existe crime, você não cometeu nenhum crime, e nós vamos até o fim com isso. Eles vão ter que se virar com essa questão, porque se trata de lawfare e de uma prisão política. E por conta disso, Lula passou mais de 500 dias na prisão. E eu conheci o Zanin em 2018, durante a campanha eleitoral, porque tinha recebido autorização do Ricardo Lewandowski para fazer uma entrevista para o jornal El País, onde eu era colaborador. E eu chego no prédio da Polícia Federal e o Zanin estava ali no saguão de entrada, pegando a credencialzinha para poder visitar o cliente, o presidente Lula. E ele falou: Olha, guarda aí que eu vou falar com o presidente, porque eu cheguei a queima-roupa ali, querendo fazer na hora. Ele falou: Eu vou conversar com ele. E ele saiu e falou: Olha, eu conversei com o presidente, a gente acha melhor fazer amanhã, né? Eu falei, Zanin, não vai ter amanhã. A pressão dos militares é muito grande e eles não querem que o Lula dê entrevista, né? A gente tem que aproveitar e fazer agora. Por quê? Porque mesmo que a justiça do país proíba a exibição aqui no Brasil, ela não atinge a Espanha. Então a entrevista vai para o mundo. E vale essa entrevista para o mundo, porque a entrevista indo para o mundo vem por outros caminhos, volta para o Brasil, né? Mas eles acharam melhor não, porque tinha a Mônica Bergamo também. Então eles queriam esperar a Mônica chegar e no final não deu outra. No fim daquele dia, o Toffoli já tinha cassado a liminar e perdemos o direito de fazer a entrevista, e só foi feita em 2019. E o Lula, já na entrevista, mostra ali a, a, a tristeza, né, da solidão, do isolamento, né? Mas eles seguraram firme. E na entrevista ele fala isso: eu saio daqui como entrei, de cabeça erguida. Eu não cometi crime e vou provar que não cometi. Vocês se lembram dessa entrevista? E a maneira firme do Lula, que passou por grandes sofrimentos com a perda do irmão, com a perda do neto, né? Enfim, ele estava realmente. Ô, Florestan, deixa eu só perguntar uma coisa. Quando você fez a primeira entrevista com o Lula na Sim, prisão, junto com a sim. Mônica Bergamo, quando você fez essa entrevista, ele já tinha perdido o Vavá ou Isso. não? Agora, o Neto ainda não, né? Não, tinha perdido o Já neto. tinha perdido o Neto? Tanto que eu faço a pergunta para ele do Ah, irmão tá. Eu e não me do neto. lembrava. O irmão era irmão quase como o pai, porque era o irmão mais velho dele, né? E queriam levar o corpo até lá para ele se despedir. Ele falou: como assim? Né? Olha, não queriam permitir a saída dele, né? Eu acho até que ele nem foi no enterro do irmão, e foi no do neto. E cercado, lembra aqueles policiais da Polícia Federal, cheio de armas, né? Como, enfim, aquela cena bárbara, né, que a gente viu. E aí eu falo no meu artigo que
só grandes homens são capazes de ficar nesse isolamento e ficar de cabeça erguida, falando: eu não cometi crime e não vou abrir mão da minha inocência para satisfazer o juiz e o lawfare que ele impôs ao ex-presidente, porque o objetivo era tirar ele da eleição para abrir caminho para o Bolsonaro e para a extrema-direita. Aquilo tudo foi planejado, inclusive o golpe contra a presidenta Dilma. O Zanin foi muito responsável por tudo isso, né? Porque ele foi persistente, ele nunca perdeu a firmeza dele. Você vê que nos embates com o Moro foi deselegante, grosso, assim, tinha um posicionamento muito ruim. O Zanin sempre de cabeça erguida, ele parecia um lorde, né? Ele tinha aquela postura Sempre com britânica. tiradas, inclusive tiradas muito expressivas para cima do Moro. O Moro era autoritário, deselegante, e o Zanin não vergava, né? Era Não, impressionante. nem ele, nem o cliente, né, Nem dele. cliente. Os dois. Fizeram uma dobradinha incrível. E aí, eu não me esqueço também, né, do como isso terminou, né? Porque ele acreditou o tempo todo, tanto ele como o Lula, os dois acreditaram na absolvição, né? E ela veio carregada de simbolismo e emoção, né? Eu lembro do pouco antes do Supremo proclamar o resultado do julgamento, declarando o Sérgio Moro suspeito na condução do processo contra o Lula, o Gilmar Mendes fez um elogio muito bonito ao Cristiano Zanin. Ele disse: sem dúvida nenhuma, vimos um advogado que nunca se cansou em trazer questões ao tribunal, muitas vezes sendo até censurado, incompreendido. Eu faço, na pessoa do Dr. Zanin, uma justa homenagem à advocacia brasileira, afirmou o Gilmar Mendes com lágrimas nos olhos e com a voz embargada e muito emocionado. E aí você imaginar, né, que isso tudo ocorreu, essa entrevista, esse primeiro encontro com o Zanin, em 2018, e 5 anos depois eu estar vendo, assistindo ele assumir, né, a vaga na maior corte do país, na principal corte do país, como ministro do Supremo, indicado pelo seu cliente, né, que juntos lutaram pela defesa do Estado Democrático de Direito, né, que ajudaram a esclarecer o que estava acontecendo no país, né? Por isso que eu acho que o Zanin, de uma certa maneira, pode-se dizer assim, o nome dele está indissoluvelmente ligado à defesa dos primados da democracia e do Estado Democrático de Direito.